Vou ler um texto básico, que eu sempre baixo inicialmente, para depois a gente conversar. Quando o pai de Sérgio chega à porta, ou chega ao portão do colégio, acompanhado de seu filho de 11 anos, os dois param um instante olhando o vasto prédio cinzento. O pai pousa a mão no ombro do menino e diz: agora você vai encontrar o mundo. Faz uma pausa solene e completa. Coragem para a luta. Era um encorajamento, mas era também uma profecia. Ali, durante 2 anos, o menino iria precisar não só de coragem, como resignação para suportar revelações obscuras e inesperadas, riscos e ameaças, formalismo e rigor, tudo visando uma meta ainda indefinida, chamada educação. Ao fim desse tempo de descobertas sombrias e mudas decepções, o incêndio do Ateneu encerrou uma história e uma experiência que não se apagaria da cabeça de todos que lidaram com o colégio. E aquela era uma amostra do que há de pretensioso e trágico no mundo dos homens. O pai do personagem Sérgio tinha razão quando anunciou que aquele era de fato o mundo, mas não entendeu que a velha escola se parecia com o mundo devido aos seus horrores. O Ateneu era uma amostra da cegueira humana que provoca as divisões de opinião e a luta entre iguais e entre diferentes. O colégio era de fato a mente do homem, e o incêndio que o devorou era o castigo que o mundo merecia. O menino, que afinal se chamava Raul Pompeia, ia contar sua história com graça e imensa propriedade, e seria uma das obras-primas da literatura de seu país. O Ateneu, editado em volume em 1888, depois publicado em folhetim na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, foi definido pelo autor como uma crônica da saudade. Frase que o justifica e desculpa numa época romântica e dissimulada, em que era preciso provar sempre as melhores intenções. Mas por trás dessa frase na capa, a verdadeira história do colégio e do mundo seria contada sem disfarce nem piedade, por um autor que morreu, na verdade ele se matou, após uma existência de apenas 32 anos. O bullying, uma palavra inglesa, a brutalidade entre meninos do colégio, já existia naquela época, porque ele tem a idade do mundo. Os mais fortes sempre tentaram dominar. A hipocrisia dos diretores e professores, crueldade dos alunos uns com os outros, os protetores e os protegidos conforme o temperamento, o bulismo fabrica e alimenta a submissão. E esta tem relação com o sadomasoquismo, que a psicanálise mais tarde realçou. Ligado a este, o homossexualismo e a prática da tortura aumentaram. Muitos autores pensam ser esse o caso de Pompeia, que escondeu com todo zelo sua vida secreta. Para o crítico e professor Antônio Cândido de Mello e Souza, é quase impossível resumir o Ateneu. Acumulam-se ali situações e experiências como reflexos de caracteres e intenções, selecionados e comunicados ao ponto de vista subjetivo do autor-personagem. Assim, abre aspas, assim a memória evocadora sofre contínuas interferências subconscientes, de forma a subsistir a noção de tempo objetivo pela duração interior e ir ao encontro dos processos realistas então frequentes de abordagem e de observação da vida. Fecha aspas. Mas este é apenas um dos segredos e enigmas que cercam o autor Raul Pompeia. Sua morte prematura, como veremos, foi outro desses mistérios. Depois da proclamação da República, Pompeia continuou suas atividades de jornalista político, mas engajando-se no grupo dos chamados florianistas. Entregou-se então a um exaltado nativismo. Por sua decisão, pronunciou um discurso irreverente e largamente anunciado, junto ao túmulo do Marechal Floriano Peixoto. O escritor admirava a energia de Floriano desde o tempo de sua adesão decisiva à República, decisiva mas tardia, quando no dia da proclamação da República ele aderiu a Deodoro e mandou prender o Visconde de Ouro Preto, a quem era então subordinado. Uma vez no poder,
Floriano retribuiu o apoio de Pompeia, nomeando-o para o cargo de diretor da Biblioteca Nacional. O escritor frequentava uma roda de intelectuais onde pontificava o jornalista e poeta Luiz Murat, de quem sempre ouviu os conselhos políticos radicais e do qual recebeu, no fim, as mais contundentes críticas de toda a sua vida. A cidade soube um dia que Pompeia tinha em preparo um discurso corrosivo contra o governo, discurso a ser feito talvez na presença do presidente da República, alvo das críticas. Luiz Murat então publicou um artigo com um título provocador: Um louco no cemitério, ressaltando o desequilíbrio emocional do seu amigo Pompeia. Pompeia mandou uma explicação escrita aos jornais, mas nenhum deles, afinal, publicou essa explicação. No cemitério, quando o escritor iniciou sua fala, o presidente, que era então Prudente de Moraes, sentiu-se atingido e abandonou o local. Constrangimento geral. Terminada a oração, o escritor foi para casa e soube no dia seguinte que fora demitido de suas funções na Biblioteca Nacional. Muito deprimido, fez um bilhete curto e suicidou-se com um tiro no peito na noite de Natal, na casa onde morava com sua mãe. Luiz Murat era considerado um perigoso intrigante. É grande o mal que os neuróticos fazem ao mundo. Era um tipo invejoso que antipatizava com todos que podiam competir com ele. Estimulava a ousadia em alguns e a denunciava em seguida como um defeito de caráter em outros, ou nos mesmos. Foi talvez o responsável pelo suicídio de Pompeia. Antes de O Ateneu, Pompeia teve publicado um romance com o título Uma Tragédia no Amazonas, em 1880. E pouco depois lançou um panfleto satírico, As Joias do Imperador, tendo nesse meio tempo escrito ainda Canções Sem Metro, isso em 1883. Sobre o romance saído em folhetim, ele mesmo negou que o colégio descrito ali, e no caso é o Ateneu, fosse o colégio Abílio, um colégio da vida real, onde de fato ele estudou. E logo chegou com os pais procedentes de Angra dos Reis, onde morava, os Pompeia. Esse colégio do Abílio não seria então o modelo do Ateneu, seu romance. Isso ele negava, talvez por conveniência, para evitar até um processo contra ele. O jovem Pompeia era considerado estudioso, concentrado, jovial. Além disso, desde muito cedo revelou uma grande inclinação para as letras. Era por isso o principal redator do jornalzinho Archote, no colégio Dom Pedro II, o colégio Pedro II, para onde ele foi depois de passar pelo colégio Abílio. Ainda estudava no Pedro II quando publicou seu primeiro romance, que era um romance menor. A partir de 1881, já matriculado na Faculdade de Direito de São Paulo, participou de correntes de vanguarda com materialistas e positivistas, correntes de vanguardas, outras que visavam principalmente a abolição da escravatura e a proclamação de uma república. Após sua aproximação com Luiz Gama, jornalista de São Paulo, negro, um homem talentosíssimo, que se fez por si próprio. Ex-escravo, combativo, republicano e abolicionista, Pompeia participou das agitações estudantis da época e, ao mesmo tempo, iniciou sua colaboração no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, onde publicou também o folhetim que depois apareceu em livro com o título de Canções Sem Método. Raul Pompeia, no entanto, foi reprovado no terceiro ano da Faculdade de Direito, então quis continuar seus estudos no Recife. Interessante a personalidade desse homem. Brilhante, inteligente, tímido ao mesmo tempo, incapaz de fixar a atenção e ao mesmo tempo interessado em tudo. Pompeia era definido como distraído, sonhador, mas muito inteligente e criativo. Era talvez mais uma vítima da própria imaginação, aquele tipo de aluno que perde uma lição inteira sobre verbos latinos porque um sabiá pousou na janela de sua sala. Nas cartas que Pompeia mandou a diferentes pessoas, ele se recrimina por sua falta de concentração. Vivesse hoje, e ele teria talvez um diagnóstico de ADHD, síndrome da deficiência de atenção, que é tratada com medicação conhecida. Também no Brasil é moda, receita, existe um remédio, que para nós chama-se Ritalin, que é dado para todas as pessoas que sofrem do ADHD, que é o déficit
Russian Death Disorder. Naquele final do século XIX, ele podia ser chamado de poeta, entre aspas, de boêmio, ou para falar a linguagem da época, de sibarita, sujeito inclinado aos prazeres e à indolência. Uma vez formado, regressou ao Rio e se dedicou ao jornalismo, escrevendo crônicas, folhetins e contos. Frequentava as rodas boêmias e intelectuais da cidade e aos poucos se impôs como escritor. Sobre Pompeia, a opinião dos críticos se dividia, mas a respeito de O Ateneu houve sempre uma unanimidade a respeito de sua alta qualidade literária. Mais recentemente, Afrânio Coutinho afirmava que ele e Machado de Assis ocupavam nas letras brasileiras uma posição singular e que, mesmo revelando algumas impregnações naturalistas, eram ambos, de fato, autores realistas independentes. Isso, sem dúvida nenhuma, quanto a Machado de Assis. Já Eugênio Gomes diz que Pompeia não era senão um autor impressionista. Segundo lê do livro, o escritor não pintou o colégio Abílio, quando falou do Ateneu de maneira tão cruel. O que ele diz do seu Ateneu podia ser dito de todos os grandes colégios brasileiros, inclusive o sombrio e até sinistro Caraça, em Minas Gerais. Quando a Gazeta de Notícias, jornal que abrigou a nata da intelectualidade brasileira de várias gerações, quando ela começou a publicar o folhetim de Pompeia, advertiu os leitores de que, no caso, não se tratava de qualquer colégio conhecido, aquele Ateneu medonho que seu livro revelava. Até porque o internato do livro não era no bairro de Laranjeiras, onde o escritor havia situado o Ateneu, mas num lugar qualquer da zona norte do Rio de Janeiro que ele não precisa na obra. O professor Aristarco, que era o diretor do livro, no caso do livro, não seria o solene professor Abílio do Colégio da Vida Real, e sim o típico diretor dos grandes colégios de então. Era o que dizia a nota cauteladora da Gazeta. Mas a certeza que ficou é que as principais passagens do livro retratam mesmo o Colégio Abílio e seu diretor, que na vida real tinha, coisa difícil de tragar por um republicano como Pompeia, tinha um título de nobreza pomposo. O diretor do Colégio Abílio ele era um barão de Macaúbas, da nobreza, tempo do Império. O Colégio Abílio tinha ainda alguns motivos sérios para despertar a antipatia de Pompeia. Era de um monarquista, no caso um barão, dono do poder, homem do Império, e Pompeia considerou sempre hipócrita, sinuoso e medíocre. Pior, e aí a questão de Pompeia, é que o pai do escritor tinha respeito e admiração pelo sistema monárquico e fazia uma deferência muito grande em relação à monarquia. Vais conhecer o mundo, entre aspas, disse ele, naquele primeiro dia. Então o mundo era aquele lixo? Perguntava o menino a si mesmo. O pai, que em casa era um senhor exigente, mas fazia mesuras ao império, não podia merecer a sua admiração. Mas confessar isso de público era diminuir-se a si mesmo. Afinal, o homem era seu pai. Então ele transferiu todo o seu desprezo para um outro alvo, o império, o imperador, o sistema de governo. Como morreu precocemente, Pompeia nunca teve tempo de descobrir que a república era também falível e tinha também seus pedantes. A família espiritual de Pompeia, segundo muitos críticos, é de Balzac, de Gerard de Nerval, de Rimbaud e de Baudelaire. Mas um crítico da qualidade de Wilson Martins duvida disso, afirmando que Pompeia ainda, abre aspas, ainda está à espera do seu crítico de uma justa classificação do seu estilo. Fecha aspas. Já para Mário de Andrade, Pompeia é claramente definido pelo que escreve, não mais que isso. Lúcia Miguel Pereira leu com dedicação esse outro livro do escritor, As Joias da Coroa, que pouca gente leu, reeditado em 1920, e ele lhe pareceu naturalista. Outros críticos mais modernos compararam As Joias com Lolita, do Vladimir Nabokov, um livro bem contemporâneo nosso, porque o herói e sua jovem protegida vivem o clima do livro mais popular Nabokov. O personagem central dessa obra de Pompeia é um precursor do Humbert, o autor russo, na sátira constante que ele faz do mundo. O Humbert fazia a crítica dos Estados Unidos, não